Olá, tudo bem? Eu sou o Lucas, aluno do Instituto Federal de São Paulo, campus São João da Boa Vista. Estou no 8º semestre de Ciência da Computação e hoje estou aqui para apresentar para vocês o meu trabalho de conclusão de curso, só que também como um trabalho pessoal, porque eu dei continuidade no projeto e acrescentei algumas funcionalidades no sistema. Então, bora para a apresentação. Bom, dando início agora na nossa apresentação, esse projeto ele tem como título Agromelo, que é uma plataforma para controle e monitoramento de plantações com solução IoT em tempo real. Agora falando um pouco mais sobre o panorama da pesquisa, temos uma plantação. Nessa plantação tem sensores conectados a um ESP32. Esse ESP ele fica responsável por fazer as medições periódicas da umidade do solo, da temperatura ambiente e verificar se tem gás, fumaça. E essas medições elas vão ser enviadas via Telegram para o proprietário, onde também ele pode solicitar essas medições periódicas. As etapas do desenvolvimento da pesquisa, ela foi primeiro a montagem do protótipo do hardware, com a conexão dos 4 sensores ao S32 na protoboard, e logo após o desenvolvimento do código mesmo do sistema, na configuração do bot do Telegram também, que eu vou explicar futuramente, e logo após a programação da conexão Wi-Fi, que vai ser o envio dos dados coletados diretamente do bot do Telegram, os testes e as calibrações desses sensores e por fim a demonstração prática, que vai ser a aplicação do sistema em um ambiente simulado. Bom, os meus principais sensores utilizados foram, primeiramente, o sensor capacitativo, que ele mede a umidade do solo. Logo após, o DHT11, que é o sensor que mede a temperatura ambiente e a umidade ambiente também. E o sensor MQ2, que verifica se tem gás ou não. Agora mostrando um pouco sobre o protótipo físico, ele tem como objetivo representar uma plantação inteligente em uma escala reduzida dentro de um vazio de terra. E nele está composto por 2 sensores capacitativos para medir a umidade do solo, o sensor DHT11 para umidade ambiente e temperatura também, e o MQ2 para gás. Falando agora um pouco sobre o circuito do sistema, a base, que são todos os sensores que estão conectados ao ESP32, que estão também conectados na mesma protoboard. Todos os sensores estão conectados aos 5 volts e o GND. Agora falando um pouco mais das portas, o DHT11 está conectado à porta D4, o MQ2 na porta D32 e o da umidade do solo está na porta 34 e 35 respectivamente. Agora explicando um pouco mais para vocês sobre a configuração do Telegram, ele foi escolhido por oferecer uma API robusta, gratuita e também segura. Pensando na criação do bot, eu fiz dentro mesmo do Telegram, utilizando o chat BotFather, onde eu dou o comando newBot e ele solicita o registro do nome de exibição, como por exemplo, eu coloquei TCC Lucas Melo e logo após esse registro ele solicita o nome de usuário, que vai ser com o sufixo bot, como por exemplo eu coloquei TCC Lucas Melo bot. E aí por fim, depois desses registros dos nomes, ele vai gerar a API do token para garantir a comunicação do sistema com o Telegram, que eu vou explicar futuramente também. Logo após esse passo da coleta da API do token, a gente vai coletar também o ID, que o ID ele fica responsável como identificador numérico do usuário. Então ele vai ficar responsável pelo sistema fazer também a comunicação com o Telegram e direto para o chat que vai ser utilizado. Dei início aqui com o comando /start e aí ele solicita que eu envie o /getID. Logo após eu dar o comando, ele já vai solicitar o meu ID. E agora falando um pouco sobre o início do código, eu comecei fazendo a inclusão das bibliotecas, como por exemplo a biblioteca do Wi-Fi, do DHT, da API do Telegram também. E logo após a inclusão dessas bibliotecas, eu fiz a configuração do Wi-Fi com o dispositivo que eu vou receber essas mensagens via Telegram. Como por exemplo aqui está o Wi-Fi da minha casa junto com o do celular também, que está conectado à mesma rede Wi-Fi. Inseri a API do token que foi gerada pelo Telegram junto com o ID. Por isso que é muito importante essa configuração com o Telegram, porque aí agora é a inserção da API junto com o ID para fazer essa parte da comunicação. E logo após essa comunicação com o Telegram, eu defini os pinos, que por exemplo aqui o DHT está no pino 4, MQ2 está no pino 32, o do sensor da umidade do solo 1 e 2 estão no pino 34 e 35.
Agora aqui falando um pouco sobre mais a rotina da aquisição e também sobre o envio dos dados, eu comecei aqui fazendo a leitura dos sensores. O sensor da temperatura, da umidade, dos gases e também da umidade do solo. E eu fiz a calibração desses sensores e agora por fim eu fiz uma mensagem personalizada mesmo do meu estilo que vai aparecer para o usuário com essa mensagem e logo na frente as medições que vão ser lidas pelos sensores. Aqui nessa parte já fala um pouco mais sobre o tratamento dos comandos do usuário, como por exemplo o comando /start, /ativar _leitura, o desativar leituras também e o tratamento do comando errado. E aí ele envia essas respostas automáticas da API do Telegram. Bom, pulando um pouco aqui para o final de uma função, que é a função loop do sistema, que ela é responsável por manter o sistema funcionando o tempo todo. Também fica atento às mensagens enviadas pelo Telegram e controla o tempo sem travar o funcionamento. Vai ficar responsável por garantir que a resposta seja rápida e em tempo real para o usuário. Bom, eu vou acabar que eu não vou falar tudo sobre o código porque é um código muito extenso, mas essas são as principais etapas, eu espero que fique entendido para vocês. Então aqui mostrando um pouco sobre o funcionamento do sistema, na prática aqui eu gravei um vídeo onde eu vou fazer a inserção da água, da fumaça também para o sensor detectar e aparecer para o sistema. Então bora lá. Bom, aqui o sistema ele deu o bot conectado e pronto para receber os comandos. Eu dei o comando /start e aí ele está pronto para iniciar as leituras. Dei o comando errado, ele já aparece o tratamento de erro. E aí eu dei o comando ativar leituras. Ele começa a fazer a leitura e podemos perceber ali que a umidade do solo está entre 27% e 13%. Eu fiz a inserção de água, já foi para 33% e 35% e já pulou para 57% e 42%. Então já é notório esse salto na umidade do solo. Então agora mostrando um pouco para vocês a umidade do ar. Estava em 73% a umidade do ar, foi para 75%. E com o isqueiro ali ao lado, eu também fiz o aumento da temperatura. Estava 25,5%, foi para 26% e pulou para 27%. E aí agora ali embaixo está aparecendo MQ2 normal. Eu queimo um pedacinho de papel, aproximo do sensor para ele detectar o gás e por fim aparece MQ2, fumaça /gás detectado. Bom, por fim o sistema é esse, eu espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo através do meu LinkedIn, que tá tudo aqui na descrição do vídeo também. E espero que você tenha gostado, entendido tudo e até uma próxima.